Tag nach Deutschland und mein Name ist Hanno Erwes, bin hier der Hauptgeschäftsführer der AHK Rio und habe die Ehre, nun dieses zweite Webinar zu moderieren. Es ist Teil einer Reihe von 7 Webinaren. Wir reden hier in all den Webinaren über den Energiemarkt als solchen. Und heute haben wir das zweite Event, wo wir uns darum bemühen, zu Entmystifizierung des Geschäftslebens in Brasilien. Man hört viel über Brasilien, aber es ist ein boomender Markt, vor allen Dingen im Bereich des Oil and Gas. Wir haben heute eine kleinere Version der 7 Events und genau für 45 Minuten. Deswegen werden wir 3 Vorträge halten, kurz jeweils 10 Minuten. Am Ende haben wir dann eine Section von Fragen und Antworten. Jeder Teilnehmer kann seine Fragen gerne über das Chat mir zukommen lassen oder Questions and Answer, wie auch immer. Wir haben Simultanübersetzung. Sie kennen das bei Zoom. Das ist also ganz unten rechts bei Interpretation. Da können Sie sich dann die richtige Sprache aussuchen. Okay, nun möchte ich gerne unseren ersten Redner vorstellen. Es ist Herr Marcelo Lobo von Pinheiro Neto Advogados. Herr Lobo ist Partner bei Pinheiro Neto, verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung als Berater für Banken, Investoren, Kauf und Verkauf von Unternehmen aus dem Infrastrukturbereich, hauptsächlich auf dem Erdölgasmarkt sowie auch Elektrizität mit Fokus auf den regulatorischen Markt. Marcelo Lobo, the floor is yours. Muito obrigado, Hanno. É um prazer estar aqui com todos vocês. Bom dia a todos que estão conectados conosco nessa manhã de hoje. Bem, o nosso seminário é sobre desmistificação de negócios no Brasil. A mensagem que nós esperamos passar aqui hoje é que, número 1, o Brasil está aberto para negócios, especialmente no setor energético. Número 2, a legislação e as instituições brasileiras elas já oferecem proteção aos investidores. É claro que sempre há espaço para melhorias. E como em qualquer lugar, é importante entender o Brasil. Para isso, assessores que têm experiência no Brasil, parceiros de negócios e a própria Câmara Alemã são fundamentais. Então, nós preparamos aqui alguns slides para guiar essa discussão e, em relação ao setor energético, a gente sempre tem que passar, em primeiro lugar, a mensagem de que o setor de petróleo e gás no Brasil não se resume mais à Petrobras. É claro que a Petrobras ainda tem um papel importantíssimo, fundamental no setor energético brasileiro, mas, como a gente vê nesse slide, existe um número enorme de operadores que participaram de rounds de licitação de blocos de exploração e produção no Brasil nos últimos anos e, portanto, nós temos diferentes players de vários lugares do mundo. Em segundo lugar, uma questão muito debatida no setor de petróleo e gás nos últimos anos era o chamado conteúdo local. Havia uma exigência bastante rígida a partir de um determinado momento em relação à contratação de bens e serviços brasileiros. Como nós podemos ver nesses gráficos, no início da década de 2000, esses percentuais estavam abaixo de 50%. A partir da 5ª rodada de concessões, em 2003, os percentuais chegaram a 60%, 70%. E por aí foi continuando até que, em 2013, os percentuais começaram a cair e, a partir de 2017, esses percentuais voltaram para patamares abaixo dos 50%. O que isso significa? Isso significa menor protecionismo, isso significa mais oportunidade para os investimentos estrangeiros, isso significa mais oportunidade para fornecedores da cadeia de petróleo e gás no setor de petróleo brasileiro. Então, a mensagem que está sendo passada
é de que o conteúdo local ele continua sendo uma importante medida do governo brasileiro para fomentar a indústria brasileira. Portanto, ainda existe algum nível de conteúdo local, mas esse conteúdo local ele não pode prejudicar o desenvolvimento das atividades de petróleo e gás. Então, é necessário encontrar um equilíbrio e esse foi o objetivo da redução de percentual. Um outro ponto muito importante para entender o momento pelo qual passa o setor energético brasileiro é o plano de desinvestimentos da Petrobras. A Petrobras tem um plano audacioso de vender sua participação em diversas empresas, em inúmeros segmentos do setor de petróleo e gás. Como todos sabem, a Petrobras está presente em todos os segmentos, desde como se fala, do poço ao posto, e ela tem um plano de vender blocos de exploração, empresas de transporte de gás, refinarias, plantas termoelétricas, ativos no exterior, ativos de biocombustíveis e várias outras instalações. O foco da empresa, pelo que foi noticiado, pelo que foi divulgado pela própria empresa, é realmente a exploração e produção, especialmente aqueles poços com grande produtividade. Esse plano de desinvestimentos, em grande medida, já foi concluído. Em alguma medida, ele ainda está em progresso. Então, nós temos, por exemplo, talvez o mais emblemático seja a venda de refinarias. O parque de refino, espera-se que a Petrobras se desfaça de 50% do mercado nacional e retenha 50%. Isso, inclusive, é importante pontuar que é uma obrigação da Petrobras perante as autoridades concorrenciais no Brasil, perante o CAD, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica. O CAD e a ANP, que é a Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, trabalharam em conjunto para poder discutir e negociar com a Petrobras um termo de cessação de conduta, pelo qual a Petrobras se comprometeu a diminuir a sua participação nesse mercado. O mesmo se deu com o mercado de gás natural. Então, a Petrobras já vendeu 100% da sua participação em 2 transportadoras de gás. Está à venda a participação da Petrobras, no momento, em 2 outras transportadoras de gás. E espera-se que, com isso, nós tenhamos o chamado unbundling, ou desverticalização desse setor, com uma maior competitividade pela oferta do insumo no território nacional. O mesmo se dá com a distribuição de gás, na qual a Petrobras participa via Gaspetro. Então, ela também colocou à venda a sua participação de 51% na Gaspetro, que é um serviço de distribuição, um serviço público estadual, companhias que muitas vezes contam com a participação dos próprios estados brasileiros no capital. Sociedade de economia mista, como a gente chama no Brasil. E aí, uma vez apresentadas aqui as oportunidades de negócios num país de dimensões continentais e com uma grande população como o Brasil, a gente passa a alguns aspectos legais a respeito de negócios no Brasil. Então, tem uma frase que é muito boa do Tom Jobim, maestro Tom Jobim, sobre o Brasil. E ele dizia que o Brasil não é um país para principiantes. Mas essa frase, muitas vezes, é vista do ponto de vista negativo, sob um ponto de vista de que o Brasil tem questões complicadas. Na verdade, o Brasil é um país complexo. Estamos falando de um país que tem dimensões continentais, como eu disse, um país com diferenças regionais marcantes, um país com inúmeras demandas em relação à sua população, em relação às atividades de negócio. Por isso, o Brasil ele não é para principiantes. Mas nós temos no Brasil um arcabouço legislativo, um arcabouço regulatório, instituições que, a nosso ver, oferecem a proteção adequada aos investimentos estrangeiros. E exemplo disso são empresas alemãs como Volkswagen, Siemens e muitas outras. No setor de petróleo e gás, podemos mencionar a Wintershall, a MAN. Então, temos várias empresas que estão presentes no Brasil e estão confortáveis com a sua presença no Brasil. Mas, obviamente,
como em todos os países, é preciso entender a legislação brasileira e as exigências brasileiras. Um primeiro ponto é que a presença de estrangeiros no Brasil exige autorizações, exige vistos, exige a emissão de procurações para pessoas residentes no Brasil receberem citação e representá-los em disputas. O Brasil ele tem uma legislação ambiental extremamente complexa em razão de ser um país que é federativo, então existem competências da União, existem competências dos estados da federação e existem competências dos municípios. Então, o licenciamento ambiental para que as atividades possam ser exercidas, especialmente num setor como o petróleo e gás, que é um setor, por definição, poluente ou com grande risco de poluição, o licenciamento ambiental é algo que o investidor sempre tem que estar muito atento. Questões também fiscais, previdenciárias e trabalhistas. Como eu disse, o Brasil ele tem diversas demandas, existe uma legislação bastante protetiva ao trabalhador, que precisa ser observada. Existe no Brasil uma justiça trabalhista, então as disputas trabalhistas elas são discutidas num foro específico e não nas cortes comuns, vamos dizer, nos tribunais comuns. Então, existe uma justiça especializada. As questões ambientais, em termos de responsabilização dos investidores, também têm que ser muito bem consideradas, porque a legislação ambiental ela não admite que uma empresa seja uma barreira à recuperação de um dano ambiental. Então, a legislação ambiental ela é realmente bastante rígida, como em vários outros lugares do mundo, e o importante é a gente entender a rigidez, entender as complexidades para que as regras possam ser cumpridas. Sendo cumpridas as regras, obviamente, a chance do investidor enfrentar problemas é muito menor. Um ponto importante em relação ao Brasil e a todas essas complexidades que nós mencionamos é a eventual parceria com empresas brasileiras para o desenvolvimento de projetos. Essa parceria pode ser muito benéfica e nós temos também os mecanismos contratuais e regulatórios adequados para dirimir os conflitos e para regular o papel de cada um dos parceiros. Mas é muito importante ter em mente os aspectos culturais. Por exemplo, a língua alemã, que o Hanno tão bem domina, o que não é o meu caso, é uma língua extremamente precisa. Poucas ambiguidades, pelo que eu já ouvi dizer. A língua brasileira, a língua portuguesa, especialmente no Brasil, ela é uma língua cheia de ambiguidades. Então, a precisão na comunicação é fundamental. Da mesma forma, o planejamento alemão ele é muito bem-vindo no Brasil. Uma brincadeira que se faz é que engenheiros alemães eventualmente gastam 70% ou 80% do prazo de um projeto planejando e 10% ou 20% executando, ou eventualmente até menos, entregando em prazo menor. E no Brasil... Terminamos o tempo, tá? Tá ótimo. E no Brasil, às vezes, o planejamento acaba sendo num prazo menor e o tempo de execução, consequentemente, maior. Nós tivemos também várias mudanças regulatórias no Brasil com o objetivo de privilegiar o investimento estrangeiro. E eu já falei aqui, por exemplo, do novo mercado de gás natural. Passando para as oportunidades também em relação ao setor de petróleo e gás, nós temos a aquisição de empresas, não existe limite para o investimento estrangeiro. O Brasil investiu muito em legislação de compliance recentemente, o que é fundamental para a concorrência, e a inovação e a tecnologia são fundamentais nos dias de hoje. E, por fim, eu queria destacar que as empresas de petróleo, não só no Brasil, mas em todos os lugares do mundo, estão se tornando empresas cada vez mais de energia. Então, a expansão das atividades energéticas como offshore wind, geração eólica no mar, e hidrogênio
são pontos que a gente entende que serão muito importantes nos próximos anos. O típico investimento de uma empresa estrangeira no Brasil é constituir uma subsidiária, mas às vezes há uma parceria. Para isso é possível firmar um contrato, um acordo de acionistas ou um acordo de sócios para regular essa parceria. Eu coloquei aqui para referência, eu não vou perder tempo nesse slide, mas para referência os dois tipos principais de empresas no Brasil que são usadas e as principais características e suas flexibilidades. Por fim, eu queria dizer que é possível ter no Brasil contratos regidos por lei brasileira e lei estrangeira, e é possível ter a resolução de disputas tanto nos tribunais como também via mediação e arbitragem. Nós vimos nos últimos anos uma agenda legislativa muito favorável aos negócios, e aqui nós podemos mencionar a própria legislação anticorrupção, a liberação de requisitos de capital estrangeiro, limites de capital estrangeiro em companhias aéreas, por exemplo, legislação de recuperação e falências de empresas, reforma da lei de agências, né? Lei de agências que permitiu uma reforma das agências com mais independência e mais segurança para os investidores. E ainda temos algumas coisas a serem feitas, como privatização de empresas, uma regulamentação cambial, reformas administrativas e reforma fiscal, que são reformas estruturantes, e, eventualmente, até uma mudança nos regimes de exploração e produção. Enfim, esse é o recado. Gostaria que ficasse muito claro para todos vocês que o Brasil está aberto para negócios, especialmente no setor energético. A legislação e as instituições brasileiras oferecem proteção aos investidores e, como eu disse, em qualquer lugar do mundo, é fundamental entender o país e, para isso, é fundamental contar com assessoria de parceiros, assessores especializados e a própria Câmara de Comércio do Brasil-Alemanha. Eu espero que a pandemia permita, em breve, uma visita ao nosso escritório, de onde nós temos essa vista maravilhosa do Rio de Janeiro. Vielen Dank. Obrigado, Hanno. Obrigado, Marcelo. Vielen Dank, Herr Lobo. Das war wirklich eine gute Reise durch die rechtlichen Aspekte für das Geschäftsleben in Brasilien. So, nun kommen wir zu unserer zweiten Präsentation, Umgang mit der Einkaufsplattform von Petrobras. Wir haben heute einen sehr bekannten Redner in unserer Erdölindustrie, das ist Herr Ronaldo Martins. Er hat einen Hochschulabschluss als Ingenieur, Mechanik und Automobil beim IMI, Military Institute of Engineering, und einen Master Degree in Subsea Engineering bei der Kopf. Herr Martins arbeitete 7 Jahre im brasilianischen Militär als Entwicklungsingenieur und über 25 Jahre bei der Petrobras, wo er neue Zulieferer und Entwicklungen für die Erdölindustrie entwickelte. Seit Mai 2015 ist Herr Martins ein eigenes Unternehmen, unter anderem namhafte Kunden wie IBP, Sebrae, Gerson Lehman Group. Herr Martins hat auch einige Beiträge veröffentlicht, unter anderem bei der berühmten Erdölmesse OTC, OMAI in Lissabon, Rio Oil and Gas. Lieber Ronaldo, herzlich willkommen. The floor is yours. Bom dia a todos, boa tarde a quem está na Alemanha. É um prazer estar aqui falando hoje para vocês, em nome do meu sócio, Roberto Alfradique, que teve um problema pessoal e não pôde estar aqui presente hoje com vocês. E vamos falar um pouco sobre como lidar com a situação de fazer negócios com a Petrobras, principalmente para quem não tem experiência anterior em fazer esse tipo de negócio aqui, e a gente vai tentar, dentro da proposta do seminário, desmistificar essa possibilidade de fazer negócio com eles. Desculpe. A Petrobras usa uma plataforma de negócios eletrônicos que está baseada numa empresa que é coligada à Petrobras, que se chama Petronet. Essa empresa presta uma série de
de serviços e suporta todo o ambiente de negócio que a Petrobras precisa dentro das suas operações. Seja para contratação de bens ou de serviços, todos esses negócios são suportados dentro da plataforma Petronet. Também, essa mesma plataforma, dentro dessa mesma empresa, se faz o processo de registro de fornecedores de bens e serviços. Esse processo de registro é feito eletronicamente, à distância, e todo ele é conduzido em cima de algumas premissas que a gente vai conversar aqui um pouquinho, também tentando dar uma visão bastante descomplicada sobre ela, ainda que ela não seja simples, ela não é difícil de ser feita. Essa plataforma tem versões em inglês, em português, em espanhol, infelizmente não tem alemão, mas ela pode ser acessada remotamente e todo o processo de upload de documentos pode ser feito através dela, e as análises, que são algumas automáticas e outras feitas por especialistas da Petrobras, vão sendo feitas com possível acompanhamento passo a passo daquilo que for sendo feito na plataforma. Ela é bastante autoexplicativa e ela precisa de algum conhecimento sobre os negócios na área de petróleo para ser bem utilizada. Esse é um ponto fundamental para ter sucesso na relação inicial com a Petrobras, de se colocar à disposição da empresa para fornecer. A empresa ainda faz negócios muito vultosos. Como o Marcelo falou há pouco, ela tem um processo de desinvestimento muito grande, mas a empresa é enorme, tem um plano de investimentos para os próximos 5 anos na casa de 43 bilhões de dólares, ou seja, dividindo em 5 anos, aí a gente tem alguma coisa como 8 bilhões de dólares por ano de investimentos. Isso só novos investimentos, com uma carteira de operação e manutenção que ultrapassa esse valor anualmente. Ou seja, tem contratos na área de manutenção que superam em um número razoável, chegam aí a casa acima dos 10 bilhões de dólares por ano. Ou seja, há muito negócio acontecendo na Petrobras e essa plataforma serve para fornecedores tanto para os investimentos quanto para a operação e manutenção dos ativos da empresa. Dentro dos serviços que são oferecidos dentro da plataforma Petronet, estão lá o cadastramento das empresas. Eles têm uma série de novas, para quem já teve contato com o cadastro da Petrobras anteriormente, ele foi muito simplificado e algumas novas características foram criadas nele. E talvez a principal delas seja a possibilidade de se candidatar previamente a fornecer. Outra característica muito importante é que não é mais obrigatório o cadastramento na Petrobras para fornecer para a Petrobras, seja em que nível de bem ou serviço o fornecedor queira participar de uma licitação. Ele simplesmente pode acessar o portal da Petrobras de oportunidade e entender o que dentro do rol de produtos que ele tem a fornecer, aquilo que se enquadra dentro do seu perfil de fornecimento. Isso é uma novidade que já não é mais tão nova assim, ela começou lá em 2018, foi modificada em 2019 e o mercado reagiu muito bem a isso. Tem muito boas avaliações com relação ao que está acontecendo agora. E esse novo critério é um critério de autodeclaração. O fornecedor simplesmente apresenta dentro lá da plataforma, se dizendo capaz de fornecer aquilo, faz o upload de alguns documentos que são analisados de forma muito simples e ele vai ganhar lá o status, a gente vai detalhar isso um pouquinho à frente, vai ganhar lá o status D, que é o status basal dos critérios que a Petrobras estabelece para que se seja fornecedor. Ele simplesmente tem que atender o critério, basicamente é isso, tem que atender o critério legal, e esse critério legal, se uma empresa estiver constituída legalmente, com
com toda a sua estrutura formalmente estabelecida, ela vai atender a isso, esteja ela onde estiver no mundo. Isso vale para empresas brasileiras e para empresas estrangeiras. Esse status D ele vem de declaração de interesse e durante o que ele oferece de favorecimento para a empresa. Alguns documentos iniciais que ele fez o upload na plataforma já estarão analisados na hora que ele eventualmente vier a participar de uma licitação. Acima desses status, tem o status aprovado, onde o fornecedor entrega lá mais documentos e aí outros critérios que são estabelecidos para aqueles itens que ele selecionou são analisados pelos especialistas da Petrobras para saber se a empresa está em conformidade com todos aqueles requisitos pré-estabelecidos para aqueles itens. Esse é um ponto bem importante porque os itens variam, dependendo do item de bem ou serviço que a empresa quer fornecer, os itens são diferentes. Critério legal, critério de meio ambiente, segurança e saúde, cada um deles tem suas especificidades dependendo do item que a empresa quer fornecer. Naturalmente, quanto maior o impacto ambiental, mais alto é o requisito que aquele bem ou serviço vai receber. E isso hoje está totalmente visível para os novos entrantes no cadastro da Petrobras. Isso é previamente possível de ser entendido, de ser lido, de ser avaliado pela empresa, para que ela tenha total transparência naquilo que ela quer fornecer e quais são os requisitos que ela vai enfrentar para poder fornecer aquilo. Ou seja, ela pode se preparar previamente para atender a tudo e separar toda a documentação adequadamente, saber exatamente o que ela precisa disponibilizar para a Petrobras para ser bem avaliada e ser aprovada e receber o tão desejado CRC na Petrobras. Nos itens que requerem qualificação técnica, há um passo a mais, e esse nível de qualificação técnica pode variar bastante dependendo do item. Ele pode ir de simples apresentação de documentação, de fornecimentos anteriores, passando por eventuais testes de laboratório ou de campo e eventuais requisitos também de segurança, meio ambiente e saúde, quando isso é aplicável. Claro que tem os outros dois critérios, que são o critério de reprovação, quando não atende a alguns desses critérios, principalmente o critério técnico, quando isso é requerido, e, obviamente, tem também o cancelamento, quando a empresa recebe alguma penalidade por conta de alguma de suas atitudes impróprias dentro da relação com a própria Petrobras ou com terceiros. Qual é a vantagem de se cadastrar hoje, já que não é mais obrigatório, como foi no passado? Qual é a vantagem de estar lá no cadastro da Petrobras, de ter o CRC? Primeiro, é a questão da diminuição do risco de desqualificação durante um processo licitatório. Quando a documentação está toda analisada, é muito mais simples para o comprador, para o executante do processo de compra, que ele simplesmente verifique que aquela empresa está no cadastro, está com a sua documentação ativa, está com o seu CRC em dia e que simplesmente ele pode passar essa etapa. Ele não precisa analisar nenhum documento. No caso da empresa não estar qualificada ou estar lá no status D, ele vai ter, o licitante vai ter que verificar toda a documentação e algum deslize nessa documentação, já que tem prazos normalmente muito estreitos nos processos licitatórios, ele provavelmente pode ter a chance de ter que desqualificar uma empresa durante o processo. E, claro, outro ponto super importante, que as empresas que escolheram determinados itens de bens e serviços para incluírem no seu CRC, e isso foi aprovado pela Petrobras, a partir desse momento, as empresas recebem comunicação automática de todas as oportunidades ligadas aos itens que ela tem para fornecer. Isso é muito importante, porque, caso contrário, cada empresa tem que ir lá
e olhar o Diário Oficial da União, tem que olhar o portal da Petrobras diariamente para ver aquilo que foi colocado como nova oportunidade. Isso dá muito trabalho e, muitas vezes, isso passa desapercebido por algum fornecedor capaz de fornecer aquele item. Então, cadastrar não é mais obrigatório, mas é mais importante do que nunca. Ronaldo, estamos no tempo esgotado. Tá bom, já vou acelerar aqui. É muito importante, dentro desse processo todo, entender que o processo de aquisição eletrônica através da Petronect diminui custos e aumenta a rastreabilidade, e todos os tipos de licitações estão cobertos, desde as pequenas compras até as grandes contratações de plataforma ou paradas de refinaria, todos eles são feitos dentro desse processo. Como vocês vão receber essa apresentação, ela vai ficar disponível para todos os que estão nos assistindo hoje. Eu vou pular aqui por cima de alguns slides. Esse aqui traz a questão muito importante de que a Petrobras passou a ter uma taxa de cobrança em cima da manutenção do CRC e da possibilidade de participar de uma determinada licitação, e essa taxa, a taxa maior, né, ela uma é cobrada anualmente para estar no cadastro e outra é cobrada com um teto de R$45 mil, cobrada em cima do valor só do ganhador da licitação. Os pagamentos hoje são feitos todos através da Petronect e podem ser acompanhados com transparência por todos os fabricantes e fornecedores brasileiros. Isso é uma restrição para os estrangeiros por conta dos processos de pagamento fora do Brasil. As cotações hoje são feitas sempre com prazos muito determinados, que têm, desde o início do processo, são absolutamente caracterizados e precisam ser observados, com dia e hora para serem fechados. Quem não cumprir o prazo perde a chance de continuar participando e abre a chance do seu concorrente vencer a licitação em seu lugar, independente do preço que vier a ser oferecido ou da qualidade do material. É super importante que, atendidos os requisitos mínimos, todos estarão participando igualmente, e os prazos colocados na licitação, prazos e horas, precisam ser cumpridos rigidamente. Outro ponto importante é o serviço de diligência, que hoje está também eletronicamente disponível para ser acompanhado. A Petrobras usa isso como uma ferramenta de monitoramento interno. Isso é bastante importante porque dá transparência e objetividade e lisura em todos os processos que acontecem dentro do processo. Muito obrigado pela sua atenção. Foi um prazer falar aqui. Fico à disposição depois para responder alguma pergunta. Obrigado, Rano. Vielen Dank, Herr Martins. Obrigado, Ronaldo. Wie Sie sehen, verehrtes Publikum, es gibt sehr viele Möglichkeiten, sich als Zulieferer bei unserer größten Erdölunternehmen hier in Brasilien, Petrobras, zu bewerben. So, nun kommen wir zu unserer dritten Präsentation, wo wir das Brazilian Petroleum Partnership, BPP, vorstellen, durch Herrn Carlos Padilha. Er ist Investment Analyst bei der Apex Brasil mit Spezialisierung auf dem Oil- und Gasmarkt, Masterabschluss im Bereich Internationalisierung der Märkte sowie Investitionen. Herr Padilha ist der Projektleiter des BPP, Brazilian Petroleum Partnerships, mit Spezialisierung der Prozessplanung sowie auch strategische Planung. Herr Padilha, Carlos, the floor is yours. Carlos, o seu microfone está no mudo. Melhorou agora? Agora sim. Ok. Vou compartilhar minha tela aqui. Por favor, me avisem se ela está compartilhada corretamente. Está no modo de apresentação de palestrante. Então não está, né? Não. Deixa eu trocar aqui novamente. Agora acho que vai. Tá certo agora? Agora sim, obrigada. Tá bom. Bom, primeiramente eu gostaria aí de agradecer o convite da Câmara de Comércio Alemanha-Brasil do Rio de Janeiro,
por estar aqui com vocês. É o segundo webinar que nós participamos. O primeiro teve a participação do nosso presidente. E esse agora, eu tenho que botar aqui no primeiro. E esse agora eu vou apresentar o nosso programa de parcerias para formação de parcerias internacionais entre empresas brasileiras e estrangeiras, né? Então, a Apex Brasil, ela é a agência brasileira de promoção de exportações e atração de investimentos. Nós oferecemos aí um portfólio amplo de serviços que apoiam desde a promoção dos bens e serviços brasileiros para serem exportados ao exterior, capacitando as empresas, né, participando de eventos de promoção comercial, apoiando a internacionalização das empresas brasileiras para outros países e também promovendo a imagem do Brasil no exterior como um parceiro global de negócios e oferecendo todo um portfólio de serviços para as empresas estrangeiras com foco em inovação e setores estratégicos. A Apex Brasil, ela está vinculada ao Ministério das Relações Exteriores brasileiro. Ela possui 13 escritórios, além da sede aqui em Brasília, possui escritório em todas as regiões do Brasil, escritórios no exterior, nos Estados Unidos, na Colômbia, na Europa, em Dubai, Moscou, na China também, e contamos com o apoio de toda a rede de promoção comercial do Ministério das Relações Exteriores, né? Gostaria de salientar que o nosso escritório na Europa fica em Bruxelas desde 2010 e que o nosso time é fluente no idioma alemão, diferente de mim, que não sou fluente, então, por isso, estou contando aí com o apoio das tradutoras contratadas, mas, caso vocês precisem de um atendimento local fluente em alemão, nós temos aí pessoas que não só são fluentes, mas dominam também culturalmente aí aspectos da Alemanha, certo? Bom, vou falar um pouquinho sobre o ambiente de negócios aqui no Brasil, né? Então, o Brasil é a primeira economia da América Latina, isso é muito importante, porque projetos que são implementados no Brasil, além do nosso mercado contar com uma população de 210 milhões de habitantes, eles também atingem toda a América Latina. Atualmente, nós estamos em 12º lugar em termos de PIB, e a nossa população é a 6ª maior do mundo, que torna o nosso mercado bastante atrativo para empresas que procuram se posicionar nessa região. Como vocês podem ver, esses dados são de 2019, o Brasil atraiu 72 bilhões de dólares em termos de investimentos estrangeiros, que representa 4,3% do total, e nós fomos ranqueados entre os 6 principais destinos de atração de investimentos estrangeiros no mundo, à frente do México, da Colômbia, da Argentina, do Chile, que são mercados importantes aqui da região também. E nós também fomos posicionados em 25º lugar entre os países mais confiáveis para investimento estrangeiro, como foi dito na primeira apresentação pelo Marcelo Lobo. Especificamente, os investimentos alemães, eles são muito bem-vindos. Nós temos aí uma parceria de longa data, a Câmara Alemã está presente no Brasil há mais de 100 anos, e os investimentos alemães estão entre os 5 principais fluxos para o Brasil. Entre 2015 e 2020, foram 7,9 bilhões de dólares em novos investimentos e 25,2 bilhões de investimentos em ações no Brasil no ano de 2019. Essas são algumas marcas conhecidas que são investidores tradicionais, estão estabelecidos no Brasil, né? A Siemens, Mercedes-Benz, Wintershall, BASF, SAP, Tyson Group, Volkswagen, DHL, Bayer, Bosch e outros investimentos de empresas médias, menores, que foram feitos nos últimos anos. Então, essa relação é contínua. Desde 2016, o Brasil oferece um grande portfólio de programa de investimentos em parceria, que envolve toda a infraestrutura, além dos investimentos em petróleo e gás. Então, o Brasil, atualmente, ele é um shopping
de investimentos em infraestrutura. Temos investimentos em ferrovias, em rodovias, em aeroportos, em portos, na rede elétrica, mineração, petróleo e gás, e outros, inclusive infraestrutura social, saneamento básico também. Então, atualmente, nós temos mais de 120 ativos que estão sendo oferecidos por meio de concessões e leilões, o que nós podemos estimar num volume de investimentos que pode atingir 70 bilhões de dólares. Essas concessões de infraestrutura envolvem 5 das principais rodovias do país, 16 portos, 24 aeroportos, a privatização de 9 empresas estatais, incluindo a Eletrobras e Correios. Recentemente aprovamos a nova lei do gás, que permite estimar novos investimentos em torno de 10 bilhões de dólares até 2030, para poder ampliar essa infraestrutura, e isso vai gerar também uma demanda em toda a cadeia de suprimentos desses setores, em termos de equipamentos, maquinário, tecnologia, serviços e também projetos de infraestrutura social. É importante salientar que a matriz brasileira é uma matriz energética muito bem balanceada e diversificada. Atualmente, nossa quantidade de produção de fontes renováveis chega a 43%, segundo dados da EPE. Isto está acima da média do mundo e da OCDE também, né? Esse mapa aí permite visualizar todas as fontes energéticas que estão sendo desenvolvidas no Brasil, né? Inclusive novas frentes, como o hidrogênio verde. Então, nós somos um país muito atrativo para investimentos no setor de energia em todos os segmentos. Bom, aqui na Apex nós oferecemos todo um portfólio para a atração de investimentos, oferecendo um apoio customizado. Então, dentre o apoio que nós oferecemos, nós temos a inteligência de mercados e setores, o mapeamento das oportunidades de investimentos, o portfólio de investimentos, que eu apresentei há pouco, o matchmaking com empresas brasileiras qualificadas no setor de petróleo e gás, a conexão com autoridades públicas e privadas e também regulatório, e a agenda customizada, o suporte à instalação local e todo um processo de follow-up. Nós possuímos acordos de cooperação com a ANP, com a ANEEL, com o PPI, né, que é a Secretaria de Programas e Parceria de Investimentos, e relacionamento com todas as principais instituições do meio de petróleo e gás, inclusive cooperação também com o Ministério das Minas e Energia e ações com o IBP e ONIP. Eu sou gerente aqui do projeto de formação de parcerias internacionais, que é chamado BPP, né? Esse projeto é desenhado para atrair investimentos e formar parceria entre empresas brasileiras e estrangeiras. É um projeto que não tem custo, basta a empresa se registrar e ser qualificada pelo nosso consultor. Carlos, temos tempo esgotado. Tá bom, vou só passar o último slide aqui e fazer um convite. Então, aqui esses foram os resultados que nós atingimos nos últimos 2 anos. Nós atendemos mais de 40 empresas internacionais do setor de petróleo e gás, mais de 50 empresas brasileiras qualificadas, fizemos mais de 70 agendas de matchmaking e viabilizamos mais de 10 projetos de parceria. Essa apresentação vai estar disponível para vocês, então eu vou avançar ela aqui e eu vou só fazer 2 convites. Um é para que vocês participem do BIF, Brasil Investment Forum, é o maior fórum de investimentos da América Latina, e ele vai acontecer de 31 de maio, em 31 de maio e 1º de junho, com a participação do presidente da República, de ministros, autoridades, CEOs de grandes empresas também, e vocês terão informações fresquinhas e de alto nível para poder montar o seu projeto de investimentos. E também, finalizando, o convite para que vocês participem do programa BPP, basta ler o QR Code e fazer o registro, que nós receberemos o seu convite, ou, se preferirem, pode me enviar um e-mail que eu passo todas as orientações. Muito obrigado, desculpem aí pelo tempo. Vielen Dank, Carlos Padilha. Das war wirklich sehr interessant, was alles Apex zu bieten hat und vor allen Dingen die Investitionsmöglichkeiten hier in Brasilien. Also, wir haben ja
angekündigt, wir machen eine kurze Webinar, also um die 45 Minuten. Deswegen gehen wir jetzt gleich sofort auf die Fragen- und Antwortrunde. Alle Präsentationen werden natürlich zur Verfügung gestellt und wenn einige Fragen später beantwortet werden sollten, können Sie das gerne an die Kammer schicken und wir leiten das gerne an die jeweiligen Redner weiter. Ich werde jetzt die Question and Answer mal aufmachen. Ich habe hier eine Frage vom Luis Villarreal. Die Gebühr für die Plattform ist für alle Unternehmen oder nur für brasilianische Unternehmen? Ich glaube, Ronaldo Martins, das geht für dich. Eu estou sem o áudio da tradução. Você pode traduzir para mim? Ele pergunta se essa taxa que você paga na plataforma, ela é válida para todas as empresas ou somente para empresas brasileiras? Não, essa taxa é válida para todas as empresas brasileiras ou estrangeiras, o valor é o mesmo, e ela é paga uma taxa para se manter no cadastro, não, e esse cadastro é renovado anualmente, e a outra taxa é simplesmente, quando aqui é a maior, é paga quando a empresa vai ganhar uma licitação. Ela ganhou a licitação, ela tem que pagar essa taxa para a Petronet, que tem o teto lá de R$45 mil. Esse é o valor atual. Ok, vielen Dank. Ulrich Thiele, Empresas Schnivent, pergunta, existe algum site ou portal, além da própria Petronet, onde se possa descobrir quais os documentos a serem apresentados para o registro na Petrobras? Acho que é Ronaldo, também você. Tá. Olha, Rano, não tem. O único site que tem isso é o próprio da Petronet. Se a empresa entrar no site da Petrobras e colocar canal fornecedor, ela vai cair no site da Petronet novamente. Então, assim, não há outra fonte de informação que não seja essa. Então, é muito importante usar a informação que está lá, porque ela é a mais atualizada e ela é a mais alinhada com aquilo que a empresa precisa saber. E absolutamente toda a informação está lá. Então, eu vou dar um exemplo bem rápido aqui. Se a empresa quiser fornecer um compressor, ela vai escrever a palavra compressor lá dentro do site e toda a documentação necessária que ela tem que apresentar para fornecer compressores à Petrobras vai estar lá estabelecida para ela. Critério técnico, critério legal, critério fiscal, segurança, meio ambiente, saúde, etc. Tudo está estabelecido lá. Não há outra fonte necessária. Tá? Não precisa consultar mais ninguém. Lá é a origem de toda a informação e lá é que está a informação mais atualizada. Obrigado, Ronaldo. Mais uma pergunta do chat, Luiz Villarreal. As empresas de engenharia do exterior têm que estar registradas localmente no Brasil com o escritório representante para fornecer serviços de engenharia, fornecimento e construção à Petrobras? Acho que é você também, Ronaldo. Eu vou pedir aí para o Marcelo complementar, mas eu vou dar a primeira parte da resposta. Tá? Primeiro, sim, precisa ter representante legal no Brasil e tem uma exigência que não é da Petrobras, mas sim da legislação brasileira, que empresas prestadoras de serviço de engenharia tenham subsidiário estabelecido no Brasil, mas eu peço que o Marcelo, aí, que conhece mais o assunto do que eu, complemente a minha resposta. Perfeito, Ronaldo, é isso mesmo. E, inclusive, precisa ter um responsável técnico, né, que acaba tendo que ser um engenheiro brasileiro. Então, eu acho que isso conversa muito bem com o que nós conversamos a respeito de parcerias com empresas brasileiras, né? Nós vemos muitos consórcios de empresas brasileiras com empresas estrangeiras prestando esse tipo de serviço de engenharia para a Petrobras. Exatamente, é o que a Apex tenta promover e consegue promover. Ok, obrigado. Eu sei que já estamos com o tempo estourado, mas chegou uma pergunta aqui do público que é dirigido ao meu amigo Carlos Padilha. Onde podemos identificar as reformas em andamento no Brasil ao vivo? Em qual site, portal, qual plataforma? Bom, as reformas, certamente no site, falando sobre reformas relacionadas à área econômica, no Ministério da Economia, no site do Ministério da Economia, mas nós aqui da Apex Brasil também mantemos aí em nosso site informações atualizadas sobre
tudo que está em andamento. Obviamente, existem detalhes, né, de projetos de lei que, se você precisar acompanhar, você pode até mesmo no site do Congresso registrar o seu interesse em receber informações sobre o progresso específico de projetos de lei que estão sendo votados e acompanhados, para poder ter essas informações aí de forma recente. Mas eu recomendo que você mantenha contato conosco, para que nossos executivos aqui, não só da área de petróleo e gás, mas da área de renováveis, saúde, agronegócios, enfim, o setor que você trabalhar, para que a gente possa estar acompanhando junto com você esses projetos. Obrigado, Carlos. Para ser justo, o Ronaldo recebeu 3 perguntas. Vou fazer uma pergunta para o Marcelo Lobo. Quais as empresas estão interessadas na aquisição dos bens da BP? PB. Da Petrobras, né, Rano? Eu acho Isso, que perfeito. Essa é uma ótima pergunta e, de novo, eu acho que conversa muito com tudo que foi discutido aqui. Dependendo do tipo de ativo, nós vimos fundos de investimento em parceria com empresas do setor. Dependendo do tipo de ativos, nós vimos diretamente empresas de petróleo mesmo, ou empresas de prestação de serviço na área de petróleo, como, por exemplo, empresas de transporte de gás. Então, o programa de desinvestimento da Petrobras, ele admite a formação de parcerias para que os interessados montem uma proposta competitiva. É um processo competitivo, então tem que ter uma proposta competitiva, tem que cumprir determinados requisitos também que a própria Petrobras impõe em termos de bens sob administração ou expertise na área. E então é muito comum que, na verdade, a aquisição não se dê apenas por uma empresa, mas sim por um conjunto de 2 ou 3 ou 4 empresas, ou até mais, unindo as suas experiências. Obrigado, Marcelo. Então, vou finalizar com a última pergunta ao Carlos, para ser justo. Carlos, qual é o melhor momento para entrar no Brasil? Certo. Só complementando a pergunta anterior, né, a Apex ela produz também informe regulatório com dados atualizados aí dos principais avanços nesses projetos de lei, e a gente compartilha isso com todos os nossos clientes, né? Sobre o melhor momento, né, como eu apresentei aqui na minha fala, o momento é agora. Quem chega primeiro pega os melhores lugares, escolhe os melhores ativos e consegue negociar as melhores condições aí, tanto em termos dos ativos da Petrobras, que foram apresentados pelo Marcelo, como também em termos dos projetos do PPI, né, os leilões da ANP que vão acontecer esse ano, né, tanto para as áreas terrestres, as áreas convencionais aí em offshore e também o pré-sal. Então, a minha recomendação é que quem está buscando oportunidades para trabalhar no Brasil, que busque agora, não deixe para amanhã. O país está se movimentando, mesmo em meio à pandemia. Nós estamos avançando fortemente em termos de vacinação. Somos um dos 6 principais países aí em termos de vacinação da população, e a nossa perspectiva é que, para o segundo semestre, a gente comece a entrar num ritmo um pouco mais normal, que, inclusive, abra espaço para visitar o país e conhecer as oportunidades de investimentos aqui mesmo no local. É sempre importante lembrar que a Alemanha possui uma grande população imigrante aqui no Brasil, sobretudo na região sul, e muitas empresas instaladas. Então, a nossa relação com a Alemanha é uma relação tradicional, é uma relação que deu certo e continua dando certo, e nós estamos sempre abertos para poder fazer negócios, atrair investimentos e desenvolver parcerias com empresas alemãs. Vielen Dank, Carlos, für die letzte Frage. Wir als Handelskammer hier in Brasilien sind schon seit über 105 Jahren vor Ort, und deswegen kann ich das nur bestätigen, was Herr Padilla gerade erzählt hat. Ich möchte jetzt gerne meine Kollegin Mayra bitten, die kommenden Events der 7
Webinarreihen mal kurz darzustellen. Wir haben jetzt also am 10. Juni wieder eine Veranstaltung und die letzte wird sein am 5. August. Ich möchte Ihnen alle herzlich bedanken für Ihre Aufmerksamkeit und dass Sie uns heute hier beigestanden haben. Ich möchte speziell einen Dank ausrichten an unsere Sponsoren, Mastersponsor Winterschall-Deher, dann haben wir Pinheiro Neto Advogados, Baden-Württemberg und Apex. Und auch mich bedanken für die freundliche Unterstützung vom VDMA, LAV, DHK und GMT. Und alle Präsentationen werden Ihnen zugeschickt. Und wenn Sie Fragen haben sollten, einfach eine E-Mail schreiben an uns hier in der Kammer. Und wir werden das gerne für Sie beantworten und freue mich auf unsere nächste Begegnung. Und danke hier unseren Redner Carlos Padilha, Marcelo Lobo und Reinaldo Martins. Dank auch an die freundliche Übersetzung unseres Teams, das natürlich alles sehr wahrwürdig Wort und Input übermittelt hat. Alles Gute, vielen Dank, bis zum nächsten Mal.